Bom, então, como eu disse, a gente vai ver na aula de hoje a regra da cadeia, que é a mesma coisa que derivada da função composta, né? Então, antes, vamos fazer uma revisão de função composta, perfeito? Olha essa ideia aí. Você tem duas funções, f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a x mais 1. Imagina o seguinte. Professor, você não está apresentando. Não estou apresentando? Puxa vida, né? Então, vamos apresentar. Então, só continuando, antes de começar a regra da cadeia, a gente vai fazer uma revisão de função composta. E olha essa ideia aí. Imagina que você tem duas funções, uma função f e uma função g. Não é? Aí imagina da seguinte forma. Imagina que você queira achar, por exemplo, a imagem do 1 pela f. Então, você vai lá e acha o f de 1. Vou colocar aqui nesse canto, que eu acho que aí não vai atrapalhar as imagens. Vamos ver. Vamos ver. Cadê? Tá aqui. Então, vamos calcular o f de 1. O que a f faz? Ela pega o cara que está aqui e eleva ao quadrado. É o que está dizendo aqui, né? Então, vai dar 1 ao quadrado, que dá 1. Perfeito? Tá certo? Agora, vamos pegar... Não vamos mudar para 2, senão vai ficar muito simples. 2, aí 2 ao quadrado, aí o resultado é 4. Perfeito? Aí, vamos fazer a g... calcular a imagem do 4, que é o resultado aqui da imagem do 2, tá certo? Então, eu tenho aqui o f de 2, que deu 4, porque é 2 ao quadrado, e o f de 4 pela g é só pegar 4 mais 1, e é isso, né? Que vai dar 5. Tá ok? Tá? Até aí alguma dúvida? Então, a ideia é a seguinte, imagina que a f é uma máquina, aí você joga o 2 lá dentro e ela devolve para você 4. Aí você pega esse mesmo 4, joga lá dentro da outra máquina, que é a G, e ela devolve para você 5, né? Perfeito? Olha aí. Tá ok? Então, é isso que vai acontecer, né? Então, a ideia é a seguinte, né? Você tem o f de 1, de 2, que é 2 ao quadrado, que deu 4. Aí você tem o G, vou colocar assim, ó, de f de 2, né? Que, na verdade, é o G de 4, e que dá 4 mais 1, e o resultado é 5. Então, o G aplicado em f de 2 dá 5. Né? Isso é que chama composição. O que é compor? Você pegar o resultado de uma primeira parte de uma função e jogar dentro da outra, né? Que é o que essa máquina grande faz. Né? Na verdade, as duas máquinas pequenas fazem, né? Aí nós queremos a máquina grande. O que a máquina grande vai fazer? Olha só, eu tenho que o f de x é x ao quadrado, como está ali. E tenho que o g de x é x mais 1. Olha só o que a máquina grande, que eu vou chamar de h de x, vai fazer. Eu vou dizer que h de x é a composição de g com f. Lembra que a composição é a operação bola? Que é, na verdade, g aplicado em f de x dentro dele, né? Então, o que o g faz? Quer dizer, o g não, o f faz. Pega o x e eleva ao quadrado. Tá aqui, ó, substituir, ó. O f de x ao quadrado. O que a g faz? Pega o cara que está dentro dele e soma com 1. Então, quem é h de x? X ao quadrado mais 1. Aí, se você fosse calcular o h de 2, ó, seria 2 ao quadrado mais 1 e dá o 5. O que o h faz? O h sai do 2 e chega direto no 5, né? Com a g e com a f, não. Eu primeiro tenho que calcular o 2, aí passar pelo 4, aí pego esse 4, jogo dentro da g, e daí é que eu vou obter o resultado, que é o 5, né? Aí eu tenho duas passagens aqui, né? E a h não, a h já vai do 2 direto para o 5. O h é essa máquina grande, que quando você jogar o 2 aqui, ó, vai sair lá embaixo o 5, né? Você vai aqui jogar o 2 e aqui vai sair o 5, olhando de uma vez só. Mas se você olhar por pedaços, o 2 cairia aqui, aí aqui ele sairia 4, cairia aqui dentro e daí que sairia 5. A H é uma máquina que pula um passo. O H pula o 4, sai do 2 e chega ao 5.
É isso que a composição faz. Ela pula etapas. Entendeu? Alguma pergunta até aqui? Tá ok? Alguma pergunta até aqui? Não, professor. Tá, então vamos continuar. Agora, vamos pegar as mesmas máquinas. Agora vamos fazer assim. Vamos pegar o 2, né, ó, e jogar aqui dentro da máquina G. Quando eu jogo aqui, vai dar 2 mais 1 e vai sair 3. Alguma dúvida? Aí o que eu vou fazer com esse 3? Vou pegar esse 3 e jogar aqui dentro da F. Quando ele entrar na F, o que a F faz? Ela leva ao quadrado, então vai sair 9. Que seria isso aqui, né? Ó? Você teria G de 2, que é 2 mais 1, que dá 3. Aí o que a F faz? Vai ser F de G de 2. Então vai ser F aplicado em 3, né? O 3 entra dentro da máquina e o que a F faz? Ela leva ao quadrado. 3 ao quadrado que dá 9. Perfeito? Então, veja que eu tenho duas etapas. O que eu quero? Eu quero pular as etapas, né? Eu quero colocar o 2 e no final sair o 9, né? Então, vou fazer isso. Tá certo? Quero colocar o 2 e no final vai sair o 9. Olha só. Né? Então, vai ser... Agora, a nossa nova função H vai ser o contrário. Vai ser F. Aí, quem vai entrar dentro da F agora é o G, né? F, o que o G faz? Pega o X e soma com 1. O que a F faz? Pega o que está dentro dele e eleva ao quadrado. Então, isso aqui vai ser x ao quadrado mais 2x mais 1. Olha como dá certinho. Quando você jogar o 2 aqui no H, ó, vai dar H de 2, que vai ser, segundo aqui, 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 1. Então, ó, você joga o 2 e tem como resultado já direto o 9, sem passar pelo 3. Perfeito? É isso que a composição, né, que é o H, ó. O H aqui, ó, é F bola G de X. Esse é o H. Perfeito? Esse é o H. Né? Então, já é a composição ao contrário. Veja que dá resultados diferentes. Enfiei o mesmo cara lá na G, né, como eu fiz antes, mas o resultado é diferente. Só para você ver que a operação composição não é comutativa, porque deu resultados diferentes. Perfeito? Agora, deixa eu apagar, né, e mostrar aqui no esquema como tudo está acontecendo, né? Agora, o contrário, né? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Né? Quando eu joguei o 2 aqui, ó, né, ó, se eu jogar o 2 aqui na G, aqui vai sair o 3 e o resultado vai sair no final o 9. O que a H vai fazer? A H vai pegar o 2 e jogar direto, ó, vai pular o 3 e jogar direto no 9. Que é isso que é a composição, né? Perfeito? Tá ok? Até aqui, alguma dúvida do que é compor duas funções? Acho que está simples, né? Então, vamos lá. Então, mais uma ideia aqui, ó. Então, toda função, claro, que tem um domínio e um contradomínio. Imagina que eu tenho uma função que vai de A em B, que é a f. Ela pega o x e associa a imagem dele, que é o f de x. Agora eu vou pegar uma outra função saindo de B, chegando em C. Então, ela vai atuar em f, né? Então, ela atua em f e chega em g de f de x. Perfeito? Então, aqui já temos a composição. Que composição é essa? É G bola F, ó. Sempre é o contrário. Então, aqui eu tenho G bola F de X. Essa é a nossa função H, tá certo? Por quê? Porque o G atuou no F de X. A ordem é essa. Tá ok? E a H, né, ó, vai ser a que vai sair direto. Vai pular, não vai passar pelo F de X, vai sair do X e chegar no G de F de X direto. Tá certo? Essa é a função H. Tá ok? É assim que se obtém a composição. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. O que a F faz? Calcula o dobro do X. Então, olha só. Assim, o dobro de 1 vai ser 2, o dobro de 2 vai ser 4 e o dobro de 3 vai ser 6. Tá certo? Vamos pegar uma outra função, de B para G, que em vez de calcular o dobro, vai calcular o triplo, 3 vezes X. Então, vai pegar, esse aqui é o novo X, né? Ó. O triplo de 2, que vai dar 6, o triplo de 4, que vai dar 12, e o triplo de 6, que vai dar 18. Agora eu vou criar H compondo G com F.
não é? Ó? Então, vai sair daqui do A e chegar direto no conjunto C. O que ela vai fazer? Ora, para sair do A e chegar no C, tem que multiplicar por 6, né? Olha só. Né? Quando a gente compor, né? Vai dar G composto com F de X. Né? O que a G faz? Pega o que está aqui dentro e multiplica por 3. Como aqui quem está aqui dentro é o F, então é 3 vezes F. O que a F faz? A F multiplica o X por 2. Então vai ser 3 vezes 2X, que vai dar 6X. E essa é a nossa função H, olha aí. Simples assim. Não é? Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Sejam F e G funções reais. Determine G bola F de X e F bola G. Então, sabemos que F bola G de X se calcula assim, né? Como F de G de X. Tá certo? O que a F faz com o que está aqui dentro? A F multiplica por 2 e diminui por 3, pelo cara que está aqui dentro. Mas quem está aqui dentro é o G. Então, é isso que ela vai fazer. Vai pegar o G e multiplicar por 2 e diminuir de 3. Né? Agora sim. Agora eu vou mudar para o G. O que a G é? A G pega o cara que está dentro dela e leva ao quadrado menos 3. Então, vai ser 2 vezes x ao quadrado menos 3. Menos 3 de novo, né? Então, isso aqui vai dar 2x ao quadrado menos 6, menos 3. Então, isso é 2x ao quadrado menos 9. Ó, isso aqui eu fiz como ele fez do último. Eu vou fazer de novo de uma outra forma. Em vez de começar com F, eu vou começar com o G agora. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado, né? Então, ó, mas é o F de G de X, por isso tem que dar o mesmo resultado. Agora eu vou pegar o G de X. O que o G de X é? É x ao quadrado menos 3. O que a F faz com o que está dentro? Multiplica por 2 e subtrai por 3. Então, vamos lá. Vamos pegar o que está dentro da F, que é x ao quadrado menos 3, multiplicar por 2 e diminuir de 3. Daqui para diante é a mesma coisa, né? Ó, vai ficar 2x ao quadrado menos 9. Então, deu a mesma coisa. Perfeito? Então, aqui, ó, comecei pela de fora e aqui eu comecei pela de dentro. O resultado tem que ser o mesmo. Certo? Fazer o contrário agora. G bola F de X. Aqui eu só vou fazer de um jeito. G de F de X. Então, G vai ser aplicado em F. O que o F faz? Com o X. Multiplica por 2 e subtrai por 3. Então, é 2x menos 3. O que a G faz com o que está lá dentro dela? Eleva ao quadrado e diminui de 3. Então, ó, o que está dentro é 2x menos 3. Então, pego isso que está dentro da G, eleva ao quadrado e subtrai de 3. E isso vai dar quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6, 12x. Mais o quadrado do segundo. Aí o quadrado vai ser 9. É 9 menos 3 vai dar 6. Perfeito? Você vê, ó, que os resultados são completamente diferentes de G bola F e F bola G. Por quê? Porque essa é uma operação entre funções que não é comutativa. Não é como adição, não é como a multiplicação. Tanto faz você multiplicar F com G ou somar F com G, né? E somar G com F dá a mesma coisa que a soma anterior e multiplicar G com F dá a mesma coisa que F vezes G. Mas na composição, não. F bola G é completamente diferente de G bola F. Tá certo? Em geral, né? Claro. Tá ok? Eu acho que a ideia é muito simples, né? Então, compor é isso, né? Aqui vai ter só uma repetição do que a gente já viu, né? Tá ok? Então, F bola G. Tá certo? E G bola F, não é? Tá. Aí, agora para a função B. Vamos para a função B. Como é que eu vou fazer? Então, primeiro, F bola G. Então, é F de G de X. Então, vai ficar o quê? O que a F faz? Pega a coisa que está dentro dela, não é? Observe. Pega, seja lá o que for que está dentro dela, que nesse caso é o G, ó. Não, no caso era o X. Divide o X por X mais 1. Então, como é o G, vai pegar o G e dividir por ele mesmo mais 1, porque é isso que a F faz com o que está dentro dela. Tá certo? Mas quem é o G? 9 menos x ao quadrado. Então, vai ficar 9 menos x ao quadrado sobre 9 menos x ao quadrado mais 1. Então, vai ficar 9 menos x ao quadrado sobre 10 menos x ao quadrado.
Para você ver aí que a ideia é bastante simples, não é? Então, é isso que temos. Tá ok? Então, esse é F bola G de X, né? Agora eu vou calcular o outro. G bola F de X. Então, vai ficar G de F de X. Tá certo? Vou primeiro fazer o que o G faz, tá? Vou fazer o contrário. Aqui eu primeiro fiz o G, né? E depois o F. Agora eu vou fazer primeiro o de fora e depois o de dentro. O que que o de fora faz com... Não, vai ser a mesma coisa. Foi isso que eu fiz, né? O que que a G faz com o que está dentro? Pega o 9 e diminui do que está dentro dele, que no caso é o F de X, elevado ao quadrado. Então, vai ser 9 menos... Aí, quem é o F? X sobre x mais 1 ao quadrado. Então, isso vai ser 9 menos x ao quadrado sobre x mais 1 ao quadrado. Veja que é completamente diferente, né? Se você fosse prosseguir aqui, você teria 9 vezes x mais 1 ao quadrado menos x ao quadrado sobre x mais 1 ao quadrado, né? Que se você quisesse fazer as continhas, né? Você ia encontrar o seguinte, vou fazer para cá. 8x ao quadrado, porque aqui vai dar x ao quadrado mais 2x mais 1. Aí, vezes 9 vai dar 9x ao quadrado menos x ao quadrado, 8x ao quadrado. Aí, depois vai dar 2x vezes 9 dá 18x. Você pode fazer aí devagar, que é a mesma coisa. E 9 vezes 1, porque 1 ao quadrado vai ser 1, vai dar 9. Tudo isso sobre x mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui, na verdade, é o nosso G bola F de X. Tá certo? Tá? Então, fizemos aí os dois. Você vê que a operação não é comutativa, não é? Então, aqui, ó, só terminando, né? Tá ok? Aqui ele não fez aquela continha, ele parou aqui, né? Nós seguimos um pouco mais. Tá? Exemplo 3. Agora, o exemplo 3 é o contrário. Eu já tenho o H, que é a composição. Eu quero saber quem é a G e quem é a F. Tá certo? Aí, ó, é só você ver, né? Tá? Aí você vai pensar no seguinte, ó. Ó, quem é H de X? Ele está falando que o H de X é F bola G. Então, a que está interna é o G e a que está externa é o F. Então, ó, isso aqui, ó, para dar certo, né? Ó, o F é o G que está dentro da F, ó. Aí, olha quem está dentro da raiz. É o x ao quadrado menos 5x. Pronto. Então, G é esse. Ora, mas para ficar raiz, é necessário que o F seja justamente a raiz. Raiz quadrada de x. Aí, se você fizer F de G, vai ficar F com a raiz e o G no lugar do x. Aí dá certinho, né? Ó, só é você compor ao contrário, né? Ó. Aqui, mesma coisa. Ó. Né? O que você vai ter aqui? Quem vai ser o F e quem vai ser o G? Ora, quem é que está dentro? Ora, quem está dentro do módulo é o 3x menos 2. Então, é o G que está dentro, né? Porque é o G que está dentro do F. Então, é 3x menos 2. Tá certo? Aí, olha só, e quem é o F? Ah, o F é a função que calcula o módulo do que está dentro dele, né? Ó. Perfeito? Tá ok? Aqui, mesma coisa. Como é que você vai ter? Quem é o F e quem é o G? Ora, aí você pode pensar assim, ó, que isso aqui pode ser x ao cubo menos 5x mais 3 elevado a menos 1. Agora sim, eu estou vendo que o que está dentro é a expressão x ao cubo menos 5x mais 3. Então, é x ao cubo menos 5x mais 3. E o que está fora, x elevado a menos 1. Que é a mesma coisa que 1 sobre x. Pronto. Aí você definiu tudo. Ó. Maneira bastante simples de... Né? A gente antes estava calculando a composição. Agora a gente está fazendo o contrário. A gente tem a composição e está achando as funções que geraram a composição. Perfeito? Você vê, ó, que a ideia é bastante simples, não tem nada. Isso é importante? Isso é mais importante que o anterior. Por quê? Porque para a derivada é importante você reconhecer a função que é interna, que no caso é essa, no caso é essa e no caso é essa daqui, tá certo? Para a derivada, vai ser muito importante você entender quem é externa e quem é interna, tá? Então vamos lá agora. Agora vamos à derivada da regra da cadeia. Vamos pensar assim, ó.
nós vamos ter duas funções, né? Nós vamos ter um domínio A chegando em um conjunto B e o conjunto B chegando em C. Digamos que aqui é a G, digamos que aqui é a função G e aqui é a função F. O que a G faz? Ela pega um cara aqui e associa a imagem dele, que é o G de X. O que a F faz? Pega esse cara aqui do B e leva a imagem dele, que é o F aplicado nesse cara, né? Que nesse caso é o G de X, tá certo? Ou, se você preferir, F bola G de X. Então, ó, essa é a composição H, né? Ó, então, eu vou dizer que H de X é igual a F de G de X. Tá certo? Agora eu vou pensar assim, ó. Olha como é que eu vou pensar. Eu vou dizer que U é o G de X. Se eu pensar dessa forma, então, ó, o H vai ser H de U, porque eu vou ter F de U. Por quê? Porque o F é o F de G de X. Como o G de X é U, eu posso pensar assim, né? Ó. Aí, ó, para ficar melhor, eu vou chamar isso de Y, né? Ó. Esse é o nosso Y. Tá ok? Esse é o nosso Y, né? Ó. Então, isso aqui implica que Y é o nosso F de U. Aí, o que é a regra da cadeia? Olha só. Como U é uma função de X, supondo que o G seja derivado em X, aí eu vou ter aqui, ó, a derivada de U em função da variável X, que é G' de X. Perfeito? Agora eu tenho lá Y igual a F de U. Ora, o Y não é função de X. É no início, mas agora não. É função na variável U. Então, eu tenho que derivar o Y, ó, em função da variável U, né? Então, isso vai dar F' de U. Alguma dúvida? Simples, né? Como eu disse que o Y é o H, então, ó, na verdade, eu quero saber quem é dy dx, que, na verdade, vai ser o H' de X, né? Que é a derivada. Tá certo? Então, olha só, como é que eu monto para encontrar o dy dx? Olha que coisa legal. Ora, veja bem, se eu pegasse esse cara aqui e multiplicasse por esse outro aqui, ó, essa igualdade não seria verdadeira? Isso que eu escrevi aqui não é verdade? A derivada de y em função de x não é a derivada de y em função de u vezes du dx? Você consegue ver que essa igualdade é verdadeira? Alguém pode responder, por favor? Oi, colegas. Sim, professor. Peraí, professor, tá demorando um pouco para clicar. Ó, eu tô afirmando, ó, que dy dx é dy du vezes du dx. Claro que é, ó. É só cancelar o du com o du e fica dy dx. Então, isso aqui é igual. Não é verdade? Certo? É o que eu não sabia que dava Porque vai fazer ficar dy isso. dx igual a dy dx, não é a mesma coisa? Isso aqui é o que é chamado de regra da cadeia. Porque você tem uma cadeia de funções sendo multiplicadas e derivadas, por um lado. Aí, esse outro aqui, ó, é o que será chamado de derivada da função composta, o que eu vou escrever agora. Que é o seguinte, ó. Quem é o dy dx? É o H' de x, né? Alguma dúvida? Quem é o dy du? Ora, o dy du é o F' de U. Vezes, né? Vezes o du dx. Quem é o du dx? É o G' de x. Só que nós sabemos que o U, na verdade, é o G de x, né? Então, fica F' de G de x vezes G' de x. Aí, o que você tem? Aqui, ó, é aquela história. Nós matamos 2 coelhos com uma cajadada só. Escrevemos a regra da cadeia e ainda fizemos a derivada da função composta.
A regra da cadeia é porque você tem uma cadeia de derivadas, né? Aqui, como só tem duas funções, apareceu uma cadeia de dois quocientes de derivação, né? Que deu origem à derivada da função composta. Como é que deriva a função composta? Olha, a nossa função é essa aqui, né? F de g de x. O que você faz? Você deriva de fora, né? F' de g de x, repete a de dentro, deriva só o f e repete o g, né? No primeiro fator, aí multiplica pela derivada do que está lá dentro, que na verdade é o g, pela derivada do g. Então, você pode resolver a derivada da composição desta maneira ou dessa, você que escolhe. Aqui, é o que nós chamamos de regra da cadeia, porque como nós só temos duas funções, só deu duas. Mas se eu tivesse aqui uma quarta aqui, apareceriam mais parcelas aqui, né? Apareceriam mais parcelas para ficar igual ao dy dx. Por isso que é uma cadeia de sucessão de derivadas. Por isso que é chamado de regra da cadeia, essa forma de derivar, né? Que é a mesma derivada da função composta. Tá certo? Vamos ver como é que nós aplicamos isso? Deixa eu apagar aqui, para a gente ver como é que a gente aplica isso. Então, vamos lá. Olha o que ele diz assim. Se g for derivável em x e f for derivável em g, então a função f, que no caso nós chamamos lá de h, né? F bola g definida por f de x igual a f de g de x será derivável e sua derivada, é exatamente aquilo que nós dissemos, Você deriva a que está fora, que é a f, repete a que está dentro e multiplica pela derivada da que está lá dentro, né? E isso também gera a regra da cadeia. Se você disser que o f grande é y, aí você vai ter que y é igual a f de u, porque você está chamando o u de g de x. Aí dá a nossa regra da cadeia. Perfeito? Agora vamos ver como é que a gente aplica isso. Tá? Vamos lá. Vamos lá, está só repetindo, né? Como eu disse, cancela esse com esse e é o dy dx. É assim que surge a regra da cadeia. Então, vamos lá. Queremos derivar isso aqui, Olha como é que eu vou fazer. Vou fazer primeiro pela regra da cadeia e depois utilizando a derivada da função composta. Vou fazer de duas maneiras diferentes, né? Então, primeiro método. Vai ser regra da cadeia. Esse é o primeiro método. O que eu vou pensar? Vou fazer o seguinte, Vou dizer que u é x ao quadrado mais 1. E vou dizer que y, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, esse y vai virar raiz quadrada de u. Alguma dúvida? Aí, por enquanto, isso aqui eu vou esquecer, só por enquanto. Depois eu penso de novo. Tá certo? Aí, vamos lá. Como aqui é função de x, a derivada aqui é fácil. É a derivada de u em função de x, que é igual a 2x. Acho que não tem dúvida, né? Aqui, eu posso pensar que é u elevado a meio, né? Então, a derivada de y, a variável do y é o u agora, né? E isso aqui é potência também. Então, é meio, u elevado a meio, menos 1. Então, isso vai dar 1 sobre 2 u elevado a meio, né? Porque, na verdade, vai dar meio menos 1 é menos meio, aí tem que ser lá embaixo, né? Então, eu posso escrever assim, 1 sobre 2 raiz quadrada de u. Derivada normal, simples, né? Mas eu não quero isso. Por quê? Porque na minha função, eu estou falando que é y igual a x ao quadrado mais 1. Então, na verdade, o que eu estou procurando é dy dx. Ora, como estão aqui u e y, né? Eu sei que dy dx é a mesma coisa que dy du vezes du dx. Bom, dy du está aqui, é 1 sobre 2 raiz de u vezes du dx é 2x. Cancelo 2 com 2 e isso vai ficar x sobre... Bom, eu não quero a resposta com u. Por quê? Porque a minha questão foi dada com x, então tenho que voltar para o x. Então, vai ser raiz quadrada. Quem é u? X ao quadrado mais 1.
x ao quadrado mais 1. Então, essa é a derivada do f de x, tá certo? Pelo primeiro método, olhando ele como regra da cadeia. Então, f' de x é igual a x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Você pode fazer assim, se você quiser. Mas eu confesso a você que eu prefiro essa outra forma aqui, ó, que ela já vai direto. Eu posso pensar que o f de x é assim, né? É x ao quadrado mais 1 elevado a meio. A regra fala o seguinte, que se você tem f de g de x, a derivada disso é deriva de fora, que é o f, repete a de dentro e multiplica pela derivada da que está lá dentro, né? Então, aqui eu preciso identificar quem é o g e quem é a f. O g é o que fica dentro, então esse aqui é o meu g, né? Então, como é a derivada disso? Deriva de fora. Quem é de fora? É aqui eleva a meio, mas elevado a meio é uma potência, né? Então, vai ficar meio. Aí, repete a que está dentro, né? Estou derivando a de fora, que é a potência, meio. Aí, x ao quadrado mais 1, repete, elevado a meio, menos 1. Vezes a derivada da que está lá dentro. A que está lá dentro é a g, então é a derivada de x ao quadrado mais 1. Não derivei, estou dizendo só que vou derivar. Agora eu vou arrumar aqui, ó. Aqui vai ficar igual a meio. X ao quadrado mais 1 elevado a menos meio. Vezes, qual a derivada disso? 2x, né? Cancelo o 2 com o 2. O x está no numerador. E esse menos meio, né? É raiz embaixo. Raiz quadrada, que é o meio. Embaixo, porque é menos. X ao quadrado mais 1. Mesmo resultado, né? E isso, na verdade, é f' de x. Então, ó, fiz pelos dois métodos. Pela regra da cadeia, aqui da esquerda, e o segundo método, né? Ó, nem escrevi, segundo método. É esse aqui, que é utilizando a derivada da função composta. Tá certo? Então, vou apagar e vamos fazer de novo. Vamos lá. Eu acho que aqui está feito só pela regra da cadeia. Como a função é essa, vamos chamar isso aqui de u, né? Como eu vou chamar isso aqui de u, vai ficar raiz de u, e u é x ao quadrado mais 1. Derivando cada um, né? Preciso de y du e du dx. Vou derivar cada um. A derivada desse é o que a gente já sabia, 1 sobre 2 raiz de u. A derivada desse outro, 2x. Como eu preciso multiplicar um pelo outro, né? Para achar a resposta, né? Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz de u vezes 2x. Cancela o 2 com 2, fica x sobre raiz de u. Mas a resposta não pode ficar com u, porque a questão é dada só com x. Então, eu volto para o valor do u. U é x ao quadrado mais 1, é só substituir. E a resposta fica assim, né? Como a gente já sabia. Tá? Vamos ver outra. Vamos ver essa daqui, ó. Primeiro, utilizando a regra da cadeia, né? Então, eu vou falar que u é igual a x ao quadrado. Então, dá para ver direitinho aí que y é seno u. Ora, derivar esse ficou fácil agora, né? Du dx é 2x, e aqui a variável agora é u, então é dy du, que é cosseno u. Conclusão. Eu quero achar dy dx, e pela regra é dy du vezes du dx. Então, isso aqui vai ser dy du, que é cosseno u, vezes du dx, que é 2x. Ora, isso aqui não pode ficar com u, né? Tem que mudar para x. Aí eu volto, né? Isso aqui vai dar igual dy dx é, então, igual a 2x cosseno de u. Mas lembra? Eu não quero u. Eu quero x ao quadrado, porque o nosso u, ó, é o x ao quadrado. Então, essa é a resposta. 2x cosseno x ao quadrado. Mas, como eu lhe disse, eu sempre prefiro fazer assim. Se você tem y igual a seno, ainda é a letra A, hein? X ao quadrado. Você tem que descobrir quem é interna e quem é externa. Ó. A interna é a que fica lá dentro do seno, que é o x ao quadrado. E a externa, ó, isso aqui é a interna, né?
E a externa é o seno, né? Ó, seno da coisa. No caso, é o x ao quadrado. Então, ó, pela regra, deriva primeiro a externa. Aqui está fora. Então, é a derivada do seno, que é cosseno. E repete a interna. Aí multiplica pela derivada da interna, né? Eu não vou nem derivar ainda, vou deixar só indicado. Então, vamos repetir. Deriva a externa, então é seno de x ao quadrado. Fica cosseno e repete o x ao quadrado, que é interna. Aí vezes, aqui é vezes, né? Aqui é pontinho. A derivada da interna, mas a interna é o x ao quadrado. Então, vezes a derivada de x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar y igual a cosseno x ao quadrado vezes 2x, né? Ah, professor, eu posso multiplicar o 2x por x ao quadrado? Claro que não. Lembra que x ao quadrado é interno, ele está dentro do cosseno. E aqui, ó, está fora. Não tenho como colocar isso aqui dentro. Então, fica y igual a 2x cosseno x ao quadrado. E essa é a resposta, como a gente já sabia. Perfeito? Então, de uma maneira ou de outra, você chega na solução. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer a outra. Então, agora vamos pensar nesse novo y. Então, é y igual a seno ao quadrado de x. Agora, quem é interna, quem é externa? Quem é o u e quem é o y, em função de u? Isso aqui, ó, pode ser escrito assim, ó. Isso é o mesmo que isso. Não confundir assim, ó. Seno de x ao quadrado é diferente de seno ao quadrado de x, porque esse aqui, ó, é o seno todinho que está ao quadrado. E aqui, ó, só quem está ao quadrado é o x, ó. Não é, ó? O seno não tem nada a ver. Perfeito? Não esqueça disso, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, quem é a função interna? É o seno de x. Então, ó, eu vou dizer que o u é o seno de x, o u é sempre a interna, tá certo? E o y, bom, o seno é u, então é u ao quadrado. As duas ficaram fáceis, ó. Então, du dx, por quê? Porque a função u em função de x, derivada do seno é o cosseno. E o y é função de u, né? Então, é dy du. Então, derivada de u ao quadrado é 2u, como a gente sabe. Mas a gente quer a derivada do geral, de tudo, de y dx, né? Por quê? Porque o nosso y é função de x. Então, queremos dy dx. Aí, pela regra da cadeia, é dy du vezes du sobre 2x. dy du, ó, é 2u. Vezes du dx, ó, é cosseno x. Então, isso vai dar duas vezes. Quem é o u? O u é seno de x. Então, é 2 seno x cosseno x, porque a nossa resposta tem que ficar em função de x, não em função de u, né? Então, tá aqui, ó. Que você pode escrever assim, ou como nós vimos na aula passada, ó, isso aqui é a mesma coisa que o cosseno não, que o seno de 2x. Isso é a mesma coisa que isso, tanto faz. Tá certo? Vamos lá para esse outro método aqui agora, né? Vamos lá para o outro método, tá certo? Vamos para o outro método. Vamos apagar isso aqui, que é melhor. Então, ó, apagando aqui, ó, olha o que a gente tem. Tá, agora, pela regra da cadeia, né? Aliás, pela regra da função composta. A regra da cadeia já foi. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Então, é y igual a seno de x ao quadrado. Quem é a externa? A externa é a função que eleva ao quadrado. Essa é a externa. Quem é a interna? A interna é que está dentro disso, né? Que é o seno de x. Então, ó, deriva primeiro a externa, mas a externa é potência. Então, o 2 desce, repete a base, né? Assim, elevado a 2 menos 1. Já é automático repetir a interna, ó, porque a interna é a base. Aí, vezes a derivada da interna. Né, ó? Então, vou repetir aqui só para você lembrar. Se a função é f de g de x, ó, como é que faz? A derivada é deriva de fora, que é a f no caso, e multiplica e repete a de dentro, né? Ó, sempre repete a de dentro. E multiplica pela derivada da que estava lá dentro. Exatamente aqui, ó. Derivei a de fora, como é uma potência, o 2 desce, 2 menos 1, e repete a que está dentro, ó, a interna, né? O g de x aqui, ó. Aí pega o g de x, que é o seno, e deriva, né? Ó. Então, isso aqui vai dar y igual a 2. 2 menos 1 é 1, não precisa colocar.
Seno x vezes derivada do seno é o cosseno de x. Que você pode escrever assim, né? Como eu já disse, ou você pode escrever como seno de 2x, que é a mesma coisa. Tanto faz, né? De repente, numa questão de múltipla escolha, em vez de estar essa resposta, pode estar essa. Você tem que lembrar que esse é o mesmo que esse. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos repetir agora, né? Tá ok? Vamos repetir, né? Vamos lá. Primeiro aquela. Aqui vai ser feito pela regra da cadeia, olha só. Não, exatamente como nós fizemos, né? Seno de u, né? Função de u, dy du, cosseno u, du dx, x ao quadrado, então 2x. Multiplicando um pelo outro, né? Coloca o 2x na frente e substitui o u por x ao quadrado. Perfeito, né? Agora a outra, né? Como eu lhe disse, ó, isso aqui é a mesma coisa que seno de x elevado ao quadrado. Né? Por isso que o u sendo x, sendo seno de x, ó, eu vou ter que y é 1 ao quadrado. E agora, né? Regra da cadeia, vou derivar cada um. Deixa eu apagar aqui o que está feito aí, né? Ó. Derivar cada um, como era u ao quadrado, a derivada é 2u. Como é seno de x, a derivada é cosseno de x. Mas o resultado é dy du vezes du dx. Então, é 2u vezes cosseno de x. Está aqui, ó. 2u cosseno x. Volto o u para seno x. E a resposta fica essa, ou, como eu lhe disse, isso aqui é o mesmo que seno de 2x. Perfeito? Então, é isso. Tá ok? Agora, vamos ver assim. Pensando que o u é uma função, vamos ver como é que ficaria a derivada da potência de forma generalizada. Olha aí, né? Como é que a potência faz? O n ds repete a base, que é o g de x, a interna, né? Ó, elevado a n menos 1. Aí vezes a derivada do g, que é a derivada da interna, que é du dx. Então, isso aqui, ó, é a forma geral de você calcular a derivada da potência. Aí você pode perguntar, professor, mas se não for composição, se eu tiver só y igual a x à quinta, funciona? Claro que funciona. Quer ver, ó? Você quer dy dx. Aí, ó, o que diz aqui, ó? O n ds x elevado a n menos 1 vezes a derivada da base, mas a base é x em função de x, ó. Aí cancela esse com esse, vê, ó, que isso aqui, na verdade, é a regra geral, né, ó. Dá a mesma coisa, né? Claro que você não vai fazer assim, você não vai pensar assim. Mas se você precisar pensar assim, se fosse outra variável, né, ó, né, já ficaria direitinho, né, ó. Tá certo? Então, é a mesma coisa. Então, isso aqui, na verdade, é a regra geral para a derivada da potência, tá? Sempre a derivada da base em função de x. Ou da variável que for, né? Que for aqui, ó. A variável que for aqui, ó. Né? É a mesma, né? Tá ok? Aí vamos ver outro exemplo. Olha aí. O que vai acontecer? O 100 desce, repete a base, x ao cubo menos 1 elevado a 99, vezes a derivada de x ao cubo menos 1, que é 2x, né? Olha aí. Não é? Bom, mas eu, como eu lhe disse, eu prefiro fazer assim, ó, y', aí usar esse aqui, ó, o 100 desce, vezes x ao cubo menos 1, que é a interna, que repete, 100 menos 1 é 99, vezes a derivada de x ao cubo menos 1. Não é? Ó? Aí vai dar 100 x ao cubo menos 1, derivada disso aqui é 3x ao quadrado. Aí 3 vezes 100 é 300, então 300x ao quadrado, opa, faltou 99 aqui, né? Vezes x ao cubo menos 1 elevado a 99. Então, de uma maneira ou de outra, você chega na solução. Como eu lhe disse, eu tenho preferência por essa forma que é direto, né? Aqui faz muita conta, né? Escreve muito. Aqui já vai direitinho, você pode fazer, não precisa nem fazer isso, já podia ter colocado direto 3x ao quadrado, já pularia, economizaria uma linha, né? Tá certo? Aqui mesma coisa, mas é melhor você enxergar assim, né? Ó. X ao quadrado mais x mais 1. Como é raiz cúbica, é elevado a 1/3. Mas não está no numerador, está no denominador. Então, para trazer para o numerador, acrescento menos. Perfeito? Repetindo. Olha só. Eu tenho essa expressão. Então, vou olhar para isso aqui. Ó, x ao quadrado mais x mais 1.
como é uma raiz elevada a 1/3. Como está no denominador, fica menos 1. Se tivesse raiz no numerador, não precisava do menos. Perfeito? Agora, ó, utilizando a derivada da função composta. F' de x, ó, pela regra a externa é potência, então menos 1/3, elevado a menos 1/3, menos 1. E repete a base, né? O que é repetir a base? É repetir a interna, né? Aí, vezes a derivada da interna, né? X ao quadrado. Não vou derivar ainda não, mas... Ah, professor, já poderia ter colocado aqui 2x mais 1? Claro que poderia. Economizaria uma linha, né? Então, vai ficar F' de x. Aqui eu já vou... Não vou organizar ainda não. X ao quadrado mais x mais 1. Eu vou só diminuir aqui, né? Vai ficar menos 3, vai ficar menos 4 sobre 3, né? Menos 1/3 menos 1. 3 vezes 1 é 3, então menos 1 menos 3. Menos 4 sobre 3, né? Aí vezes essa derivada. Qual a derivada? 2x mais 1. Já poderia ter colocado aqui direto, se quisesse, sem nenhum problema. Não há problema nenhum. Então, só organizando aqui, ó, o que a gente vai ter? Isso aqui está no numerador, vai ficar 2x mais 1. Esse menos também eu posso colocar no numerador. Sobre. Por que sobre? Porque como é negativo, isso vai para baixo, né? Então, x ao quadrado mais x mais 1. Como eu vou jogar para baixo, o menos desaparece. Continua a raiz cúbica, só que esse aqui, ó, fica elevado à quarta. Mas, ó, sobre 3, continua a raiz cúbica. Opa. Perfeito? Então, F' de x é esse aqui, né? Ah, professor, tá errado, tá faltando. Faltou multiplicar por 3, né? Que o 3 está aqui, ó, ele continua, né? 3 vezes esse aqui, né? Raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1. Tudo no denominador, porque o 3 já está lá. Numerador, 2x mais 1 e o sinal. O sinal podia estar aqui no menos 3? Podia, mas não é comum. Comum é aqui. Ou está aqui no meio, né? Em menos, né, a fração. Então, é isso aqui que vai dar. Menos 2x mais 1 sobre 3, raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1 elevado à quarta. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Provavelmente, como ele está fazendo pela regra da cadeia aqui no slide, né? Ó, então, deve ser pela regra da cadeia, né? Tá ok? Então, ó, chamei esse aqui de U, né? O x ao quadrado mais x mais 1, tá aqui, né? Ó. Então, ficou 1 sobre U raiz cúbica, né? Ó. Elevando para cima, menos 1/3. Né? Ó. Agora fica melhor de derivar, né? Ó. Tá certo? Qual é a derivada desse? Né? Ó. Menos 1/3, U elevado a menos 4/3. Tá aqui, ó. Qual é a derivada desse? 2x mais 1. Tá aqui. Agora vai só substituir, jogar isso para baixo, né? Ó. E dar aquilo que a gente já sabia. Perfeito? Então, feito das duas maneiras. Eu fiz pela derivada da função composta e aqui no slide está feito pela regra da cadeia. Aqui, mesma coisa. Como eu lhe disse, eu sempre prefiro a função composta, né? Então, a função que está de fora aí, ó, é a potência. Então, é 9 t menos 2, porque repete a interna, né? Ó, elevado a 8. Aí, vezes... Não, não vou derivar, vou deixar indicado que eu preciso derivar a interna. Preciso derivar. Mas é um quociente. Então, aqui eu vou usar a regra do quociente. Aí, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 9 t menos 2 sobre 2t mais 1 elevado a 8 vezes. Agora, aqui é um quociente, né? Ó. Deriva de cima, derivada de t menos 2 é 1. E repete a de baixo. Menos, repete a de cima, vezes a derivada de baixo. A de baixo é 2t mais 1, a derivada é 2, como você sabe. Sobre a de baixo elevada ao quadrado, né? Tá certo? Agora aqui, ó, vou fazer uma pequena mudança. Né? Ó, eu vou colocar o 8 para os dois, já que é um quociente, vai ficar 9 t menos 2 elevado a 8 vezes, né, ó, que é vezes aqui, esse aqui, né, ó, 2t mais 1, aqui menos 2t, menos com menos mais 4. Estou multiplicando aqui, ó. Vai ficar menos t mais 2. Aí menos t vezes 2, menos 2t. Menos com menos mais 2 vezes 2, 4. Tudo isso sobre
2t mais 1 elevado ao quadrado. Tá certo? Opa, elevado ao quadrado não. Faltou aqui, ó. O 2t mais 1 elevado a 8, lembra? Que o 8 vai para esse e para esse, tá aqui, para os dois. E o 2t mais 1 ao quadrado é o que estava da derivada do quociente, perfeito? Aí, ó, g' de t, então, vai dar igual a 9 vezes t menos 2 elevado a 8 vezes, cancelo o 2t com 2t, poxa, eu vou apagar ali, ó. Ah, não. Vai dar 1 mais 4, 5. Bom, aí o 5 eu vou multiplicar com esse 9, né, que vai multiplicar mesmo, aí eu vou apagar ali, ó. Vou apagar esse aqui, porque deu só o 5, né, ó. Aí eu cancelou esse com esse, ficou 5. 5 vezes 9, poxa vida. Vou apagar o 9, e 5 vezes 9 é 45, né? Vai ficar 45 vezes isso, sobre esse aqui, ó, produto de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Então, vai dar 10. E é isso que é o resultado. 45, t menos 2 elevado a 8, sobre 2t mais 1 elevado a 10. Simples assim. Tá certo? Bom, e no slide será feito, tá certo? Pela regra da cadeia, né? Esse aqui é o U, então é U elevado a 9. Oi? É uma dúvida. Digamos que em vez de estar sendo elevado a nona ali, tivesse elevado a quadrado, se eu fizesse essa fração vezes ela mesma e aplicasse a regra de multiplicação de função, daria certo? Ou não? Exatamente o mesmo resultado. Ok. Não pode dar diferente, pô. Isso é matemática, meu amigo. Tá certo? Ok, obrigado, professor. Aí, olha só, usando a regra da cadeia, né? Olha só. Exatamente como nós dissemos, ó. A derivada do U elevado a 9, 9U elevado a 8, que é aquela primeira parte. Agora, a segunda parte é um quociente. Aí tem que usar a regra do quociente. Deu direto, né? Aí aqui, ó, vai ficar só um pouquinho mais rápido que o nosso, né? Tá certo? Aí é esse vezes esse o resultado, olha só. Tá ok? Então, ó, vai dar 9U elevado a 8. Não esqueça que U, ó, é T menos 2, 2T mais 1. 9 vezes 5, 45. Aí esse elevado a 8, esse elevado a 8. Divisão de potência. Repete a primeira, né? Ambos elevado a 8 e multiplica pela segunda invertida, né? Porque aqui é sobre 1. E dá aquele nosso resultado. 45, T menos 2 elevado a 8, 2T mais 1 elevado a 10. Eu acho que o nosso foi um pouquinho mais rápido, né? Tá certo? Aqui o cara escreve um pouquinho mais, não é? Por isso que eu prefiro fazer daquele outro jeito, sempre, não é? Agora, olha só, aqui já tem várias coisas envolvidas. Olha aí, colega. Aqui é um produto, né? E cada fator do produto é uma composta, né? Então, ó, pela regra do produto, olha como é que tem que ficar. Deriva a primeira. Não vou derivar, vou deixar só indicado, tá certo? E tem que repetir a segunda. Ó, o que está no colchete é para derivar e o que está no parêntese não, né? Aí mais, repete a primeira. E multiplica pela derivada da segunda. Como eu disse, ó, como eu estou fazendo bem devagar, você já poderia colocar a derivada. Se você está prático aí, sabe tudo direitinho, pode seguir. Mas vamos devagar, né? Então vamos lá. Agora sim. Vamos às derivadas que faltam ser feitas. Isso aqui, ó, é derivada do produto. Agora, dentro do produto tem essas derivadas, né? Mas aqui, ó, é uma potência. O que faz? O 5 desce, repete a interna. Como a de fora é a potência, vai diminuir 1 aqui, é 4 vezes. Aí, de novo, eu vou deixar só indicado. A derivada da interna. Tá certo? Aí, vezes essa outra aqui, ó. Porque aqui não é para derivar, é só para repetir. Ó. A derivada é só dessa. Então, ó, o 5 desceu, 2x mais 1 elevado à quarta, porque a de fora é a potência, e a de dentro, a interna, é 2x mais 1, derivada de 2x mais 1. Podia ter colocado só o 2 aqui, ó, para multiplicar logo por 5? Claro que podia. Mas eu estou fazendo bem devagar aqui, né? A gente está começando nesse negócio. Pelo menos alguns de nós aqui. Ó. Outros já saibam, né? Aí, de novo.
A interna é x ao cubo menos x mais 1. Então, é 4. Repete a interna. E aplicando ainda o quociente, aqui vai dar 3. Aí, vezes a derivada da interna. Como eu disse, eu não vou derivar ainda. Vou deixar só indicada a derivada da interna, né? Como eu fiz ali no outro. Tá certo? Agora sim, vamos desenvolver. O que falta, né? Isso aqui não dá para desenvolver. Senão vai ficar muito extenso, né? Não é que não dê. Vai ficar muito extenso. 4. Aí, vezes, derivada de 2x mais 1 é 2. Aí, vezes, x ao cubo menos x mais 1 elevado a 4. Mais 2x mais 1 elevado a 5, vezes 4, vezes x ao cubo, menos x mais 1 elevado ao cubo, vezes a derivada desse. Bom, como vai dar uma expressão, ó, aqui eu não coloquei parênteses, porque deu só o 2, mas aqui não. Como vai dar uma expressão, eu vou colocar parêntese. Tá certo? Porque a derivada de 1 é 0, não aparece. A derivada de x é 1 e a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado menos 1, né? Aí vamos lá. Y' é igual a... Bom, como todo mundo aqui é produto, a ordem dos fatores não altera. 5 vezes 2, 10. 10. 2x mais 1 elevado a 4, vezes x ao cubo menos x mais 1 elevado a 4. Aqui, ó, só tem o 4 mesmo, mais 4. 2x mais 1 elevado a 5. X ao cubo menos x mais 1 elevado ao cubo, vezes 3x ao quadrado menos 1. Agora, olha só, eu tenho essa parcela e tenho esta outra parcela aqui, né? Ó. Eu vou colocar alguma coisa em evidência, porque dá, né? Então, eu vou colocar. Então, vai ficar assim, ó. Y' é igual, ó, 2x mais 1, o de menor expoente é a quarta, e o x ao cubo menos x mais 1, o de menor expoente é o cubo. Serão esses dois que eu vou colocar em evidência, né? Ó, vai ficar 2x mais 1 a quarta e x ao cubo menos x mais 1, sempre o de menor expoente, ao cubo. Aí, ó, quando eu dividir esse por esse, cancela, e desse aqui vai sobrar 1, né? Ó, porque é 4 aqui é 3, vai sobrar x ao cubo menos x mais 1, e vai sobrar o 10. Eu já vou multiplicar o 10, já para evitar um passo. Vai ficar 10x ao cubo menos 10x mais 10. Então, ó, vou repetir de novo. Quando eu simplificar esse com esse, vai ficar x ao cubo menos x mais 1 aqui, né? Ó, só que vezes o 10, que também tem o 10. Não é isso? Aí eu já multipliquei o 10 por essa expressão, já que não tem expoente nenhum. Tá certo? Agora aqui, ó, quando eu dividir esse por esse, aí vai sobrar um desse, que vai ser multiplicado por 4, né? Ó. Mas, agora aqui já não vai dar para multiplicar direto, não. Vai ficar 8x mais 8. Então, ó, 2x mais 1 a quinta dividido por 2x mais 1 a quarta, vai sobrar 2x mais 1. Quando eu multiplicar por 4, vai dar 8x mais 4. Me perdoe, aqui é 4, tá certo? Ó, esse aqui vai cancelar, porque é o mesmo expoente, né? Ó, e ainda vai ter esse aqui para multiplicar, ó. 3x ao quadrado menos 1. Tá certo? Eu vou colocar o resultado aqui, só dessa parte, para somar já com esse, para não dar muito trabalho. Vai dar 24x ao cubo menos 8x. 12x ao quadrado menos 4. Então, esse é o resultado desse produto aqui, ó. Tá certo? Que eu vou logo somar com esse já para colocar o resultado ali embaixo, tá? Para colocar logo o resultado aqui, ó. Y' é igual a 2x mais 1 a quarta, x ao cubo menos x mais 1 ao cubo, vezes 10x ao cubo mais 24x ao cubo é 34x ao cubo. Tem quadrado? Tem. Mais 12x ao quadrado. Só com x tem o menos 8 e o menos 10. Então, é menos 18. Sem x, o 10 e o menos 4. Então, mais 6. Perfeito? Então, é isso. Esse é o resultado. Né? 2x mais 1 a quarta. Então, ó, a derivada mesmo, todas as derivadas acabaram aqui, né? Ó. Daqui para cá foi só arrumar para ficar assim, né? Ó. Não ficar tão extensa a resposta. Tá certo? Apenas isso.
Daí é só continha, né? Aí tem que ter atenção para não multiplicar errado, para ter cuidado com o expoente, tá ok? Agora vamos ver feito pela regra da cadeia. Eu acho que foi feito pela regra da cadeia aqui também, né? Então, primeiro usou o produto, né? Como eu lhe disse, né? Repete, deriva, deriva, repete, né? Olha aí. Aí, olha só. Esse aqui repetiu a derivada desse pai, a derivada da interna, né? Exatamente como a gente fez, né? Na verdade, só seguiu o que a gente fez, né? Tá ok? Aqui ainda colocou o 2 em evidência, né? Lembra que lá deu 34, 12, 18 e 6? Por quê? Porque, como todo mundo era par no nosso resultado, ele colocou o 2 em evidência e colocou aqui na frente. Tá certo? Mas é o mesmo resultado, não importa como se faça. Agora, olha só esse outro aí, ó. Aqui, ó, eu vou repetir só para ficar bem claro. Quem é a interna? Ó, aí você tem que pensar assim, ó, que o exponencial, em geral, é elevado a x. Então, a interna é quem fica aqui no lugar do x. Sempre. Não é? Ó, lembra que é x ao cubo. Aí se tem x mais 1 ao cubo, a interna é quem fica no lugar do x, né? Ó, olha aí. Então, aqui o princípio é o mesmo. Tá certo? Então, a interna, ó, é quem fica no lugar do x. Então, a interna é o seno. Então, a externa é a exponencial. Como é que é a derivada da exponencial? A gente viu que a derivada da exponencial é ela própria e repete a interna. Às vezes, a derivada da interna. Veja que o princípio é o mesmo, só mudou a função. Então, isso aqui vai ficar e elevado a seno x, cosseno x, pronto. Né? Aqui multiplicando o exponencial aqui, ó, na linha da exponencial. Tá certo? Ou, né, se você quiser colocar o cosseno na frente, pode, mas acho que é melhor colocar assim. Tá certo? Então, você vê que foi muito simples. O que você tem que identificar é onde está a interna. Então, você pensa a função como se não tivesse a interna, né? Então, a interna está no lugar de onde está o x. Tá certo? Então, vamos lá. Olha só, pela regra da cadeia, né? A interna é u, então u é o seno x, né? Então, a derivada exponencial é ela própria, está aqui, e a derivada do seno é o cosseno. Né? Como a gente escreveu lá antes, né? Exatamente assim, né? Aqui é só uma para você ver que o nome justifica essa regra da cadeia. Quando a gente tinha duas funções, né? Aqui o que a gente tem? Aqui a gente não tem duas, tem três. A gente tem assim, ó, y igual a f de g, e dentro do g tem o h de t, ó, que pode ser h de t. Então, a função é t aqui, né? Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? Falei que o x é h de t, tá aqui. Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? F de g de x. Por quê? Porque o x é o h de t. Agora, eu falei que o u é o g de x. Aí, eu vou ter aqui, ó, f de u. Por quê? Esse aqui é o u, né? Então, é f de u. Então, y é f de u é g de x e x é h de t, ó. Dessa composição aqui, né? Eu tô olhando para essa. Então, ó, na verdade, o que eu quero achar aqui, ó, a variável é t, né? Então, eu quero achar dy dt. Perfeito? Aqui, ó, eu vou ter dy du, que é a derivada da f, vezes a derivada da g é du dx, vezes a derivada de x, que é dx dt, porque a variável do h é o t, ó. Aí, ó, se você sair cancelando, ó, cancelar esse com esse, cancelar esse com esse, ó, aí dá o que tu queres, que é dy dt, né? Ó, só sobrou o dy dt. Então, isso é a regra da cadeia para 3. Se fosse para 4, aí seguiria a mesma ideia. Perfeito? Como a y é função de t, você quer dy dt, e a regra da cadeia fica assim, né? Olha aí. Y é função de u é função de x e x é função de t, né? Aí quando você cancela na multiplicação, né? Aí você tem dy dt, que é o resultado final. É isso, por isso que é a regra da cadeia, porque forma uma cadeia de derivadas e de quantas funções forem compostas uma dentro da outra, né? A gente viu inicialmente só com duas, aqui tem com 3, podia ser com 4, com 5, com quantas fores. Só ia aumentar aqui, ó, para calcular a derivada, a cadeia de derivadas. Perfeito? Ó, vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. Vou dizer que u
é tangente de x. Né? Então, eu tenho que... Né? Então, aqui é u. Então, é cosseno u. Tá certo? Aí, vou dizer que v é cosseno u. Tá certo? E o y, esse aqui todinho, né? Ó, agora é o v, né? Ó. Por quê? Porque esse aqui foi o u. Então, é seno v. Então, y é seno v. Como a minha função é de x, o meu resultado final é achar dy dx. Tá certo? Mas para eu achar dy dx, eu tenho que pensar que y é função de v. Então, é dy dv vezes. O v é função de u. Então, é dv du. E o u é função de x. dy dx. Aí, eu montei a regra da cadeia. Ó. Cancela esse com esse. Opa. Aqui é u, né? U é função de x, né? U é função de x. Então, é du dx. Perfeito? Deixa eu apagar, que agora ficou feio, né? Apagou tudo, desculpe. Vamos começar de novo. Então, começando de novo. Então, esse aqui, ó, é o nosso u. Então, u é tangente x. Bom, aí eu vou falar que este cosseno é o v. Então, v é cosseno da tangente de x. Mas a tangente de x é u, então é v cosseno u. Tá certo? Esse é o v. E o f de x, que é o y, né? Ó, é o seno de v. Tá certo? Aí, como eu disse antes, como a função de y é função de x, eu quero dy dx. Ó, y, né? Ó, isso aqui é o y. É função na variável x. Então, eu quero dy dx. Mas para isso, eu tenho que derivar aqui, ó, o y em função de v, multiplicar por v em função de u, e multiplicar por u em função de x. Vamos lá achar cada um, né? Ó. dy dv é igual a cosseno v. dv du é menos seno u. Veja que fica tudo simples com a regra da cadeia, né? Ó. E du dx, derivada da tangente, a gente já viu na aula anterior, que é secante ao quadrado de x. Daí é só colocar aqui na regra da cadeia, né? Ó. dy dv, cosseno v, vezes, aí abre parênteses para não ficar dois sinais iguais, porque aqui é menos, né? Ó. Menos dv du, que é menos seno u, vezes du dx, que é secante ao quadrado de x. E daí, ó, como minha resposta tem que ser tudo em x, o v é cosseno u. E u é tangente de x. Então, é cosseno tangente de x. Ó. Então, vamos lá. Cosseno tangente de x. Então, é cosseno de v cosseno u. Tá certo? Né? Ó, vou repetir. Cosseno de v. Então, cosseno. Aí, quem é o v? Cosseno de novo, né? Ó, de u. Mas o u é tangente de x. Aí, outro parênteses. Tangente x. Tá certo? E aí, ó, vezes, não é? Ó, seguindo a regra da cadeia, vezes, olha só, vezes dv, aliás, desculpe, é aqui, menos seno u, então vezes, ó, esse menos com mais é menos, vou colocar esse menos logo aqui na frente, ó, menos, então, tá aqui. Aí ficou seno vezes seno u. Tá certo? Cadê o seno u? O u é tangente de x, então é seno da tangente de x. Vezes, tá certo? Secante ao quadrado de x. E é essa a resposta. Menos cosseno do cosseno da tangente de x vezes seno da tangente de x vezes secante ao quadrado de x. Isso pela regra da cadeia, tá certo? Agora, e se eu fosse fazer pelo outro método, da função composta? Aí eu pensaria assim, ó. Quem é a função que está mais externa? É essa, né? Então, vou derivar essa. Então, f' de x é igual a externa é seno. Então, a derivada é cosseno. Repete a interna. Cosseno
de tangente de x. Essa é a interna. Aí, vezes a derivada da interna. Lembra que essa aqui é que é a interna, né? Então, é cosseno da tangente de x. Derivada disso. Aí, vamos lá. Isso aqui é igual... Já deu aquele primeiro fator, né? Cosseno da tangente de x. Aí, vezes. Aí, de novo, é uma composta. Quem é a externa? A externa é essa. E a interna é essa daqui, né? Então, eu vou derivar o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Repete a interna. Então, ó, você vai aplicando devagar. Aí, vezes a derivada da interna. Agora, a interna é a tangente. Tangente de x. A derivada disso. Né? Então, aqui, menos com mais é menos. Já posso colocar o menos aqui. Menos cosseno do cosseno da tangente de x vezes seno da tangente de x vezes derivada da tangente secante ao quadrado de x. Eu acho que assim é menos doloroso. Mais rápido, mais simples, não é? Eu acho que é assim. Você vai identificando devagar. Ó. Primeiro a que está mais externa. Então, deriva mais externa, repete a interna, derivada dessa. Aí é composta de novo. Aí aplica a composição de novo. Então, simplesmente dessa forma. Tá certo? Vamos apagar e vamos ver como é que foi feito aqui, né? Olha aí. Nós chamamos de V, ele chamou de T, né? Só mudou a nossa ordem, mas veja que a solução é exatamente a mesma. Tá certo? Tá? De uma maneira ou de outra, você faz e resolve, né? As letras que você vai usar, você não pode repetir as letras que já tem, mas você pode usar quaisquer letras. Eu usei o IV, ele usou o IT. Tá certo? Aqui no slide. Vamos lá. Próximo exemplo. Olha aí, novamente. Eu vou fazer aqui, ó, pela composta, né? Aí lembra que essa aqui é a interna. Então, a derivada da exponencial é ela mesma. Vezes a derivada da interna. A interna é o expoente. Perfeito? Aí vamos lá. Y', exponencial, secante, 3θ. Aí vezes. Aqui não é seno, é secante, né? Me perdoe. Derivada da secante é, agora, olha só. A derivada da externa é secante. Então, é secante de 3θ vezes tangente de 3θ. Por quê? Porque a derivada da secante é secante vezes tangente e repete a interna. Né? A interna é 3θ, então repete ele nos dois. Aí, vezes a derivada da interna. No caso, a interna, ó, aqui é a interna. 3θ. Então, ó, derivada da secante é secante vezes tangente, mais repete a interna. Secante de 3θ, secante de 3θ. Porque se fosse x, seria secante de x vezes tangente de x. Então, repete a interna. Vezes a derivada da interna. A interna é o 3θ. Então, apliquei de novo, né? Ó. E a derivada de 3θ é 3. Né? Eu prefiro colocar o 3 aqui na frente. Ó. 3 é secante de 3θ vezes secante de 3θ vezes tangente de 3θ. E essa é a derivada. A derivada de 3θ é 3, já coloquei aqui na frente. É isso. E a outra forma aqui, ó, é pela regra da cadeia, né? Olha só a repetição, né? Veja bem, o t é 3θ, então fica y é secante de t. Aí chamou o x de secante de t, então fica e elevado a x. Perfeito? Então fica dessa forma, ó. Aqui a sequência, ó. Y. Aqui, ó, tu vai derivar dy dx, que vai ser e elevado a x. Aqui vai ser dx dt, que vai ter secante t vezes tangente de t. E aqui, ó, vai ser dt dθ, que é 3. A regra da cadeia, como é que é? dy dx, dx dt, dt dθ. Por quê? Porque o que tu queres, ó, é a derivada de y aqui, ó, em função da variável θ, ó. Tá? Tem que observar isso. Tá aqui, ó, dy dθ é dy dx, dx dt, dt dθ. E daí substitui cada uma, né? Primeiro, e elevado a x, secante t tangente t vezes 3. Agora substitui tudo. O t é
3θ. Então, vai ficar secante 3θ, tangente 3θ. E o E elevado a x é secante de 3θ. Aqui teve um equívoco, aqui falta o 3, ó. Tá certo? 3θ. É isso. E é a mesma resposta que a gente já havia encontrado. Tá ok? Então, agora aqui, a última regra de derivação. Agora aqui é a regra de derivação. Eu preciso derivar o seguinte, ó. Não faltou uma regra que a gente não viu ainda. Antes dessa, eu vou fazer essa que a gente não viu, que é a derivada da exponencial. Qual é a derivada de a elevado a x? A gente não viu essa, né? A gente viu assim, ó, a derivada de x elevado a um expoente alfa. A gente viu que a derivada é alfa, x elevado a alfa menos 1. Mas e se fosse assim, qual seria a derivada? Bom, eu não sei fazer. Então, vou aplicar ln dos dois lados. Vai ficar ln de y igual a ln de a elevado a x. Vai ficar ln de y igual a x vezes ln de a. Agora eu vou derivar. Qual a derivada do ln? Vou derivar em função de x, ó. Então tem que usar a regra da cadeia, tá? Então vai ficar 1 sobre y vezes a derivada de y em função de x. Por quê? Porque é regra da cadeia, ó. A de fora é o ln, então o que é a derivada do ln? É 1 sobre o logaritmando, vezes a derivada da interna. A interna é y, a derivada de y em função de x. Igual, que é a mesma coisa, ó. Isso aqui é constante, repete. E a derivada de x é 1. Perfeito? Bom, eu quero a derivada de y em função de x, ó. O y está dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar dy dx igual a y vezes ln de a. Mas eu não quero y, eu quero na resposta o x, né? Ó. Quem é o y? A elevado a x. Então, dy dx é igual a elevado a x vezes ln de a. Então, aqui está a regra. Ó. A derivada da exponencial, quando a base não é o e, ó, quando a base é o e, é ela própria. Quando a base não é o e, é ela própria vezes o ln de a. Mas isso aqui, na verdade, é a regra geral. Se aplica para o e também, porque o ln de e é 1. Aí é por isso que não precisa colocar. Então, se fosse e, ficaria e elevado a x vezes ln de e. Mas o ln de e é 1, então ficaria só o e elevado a x. Agora, quando for outro número, não. Aí vai ser assim. Aí, por exemplo, se você tem y igual a 3 elevado a x, qual a derivada disso? Agora ficou fácil. É o próprio 3 elevado a x vezes ln de 3. Perfeito? Ok? Então, se fosse 4 elevado a x, 4 elevado a x, ln de 4. E assim por diante. Agora temos aí a regra, né? Deixa eu apagar para eu explicar essa outra derivada, tá? Opa, ali não era para apagar, não. Isso aqui é tudo. Agora eu quero achar aquela derivada que está ali à esquerda, né? Então, ó, eu vou escrever de novo a derivada da exponencial. A gente sabe o seguinte, que a derivada da exponencial, y' aqui, ó, é a elevado a x vezes ln de a. Perfeito? Tá? Aqui, ó, é x elevado a alfa menos 1, né? Agora, veja bem, aqui quem é constante é o expoente, e aqui quem é constante é a base, ó. Quando a constante é o expoente, a derivada é dessa forma. Quando a constante é a base, a derivada é dessa forma, tá certo? Agora, olha só, aqui, ó, é tanto variável a base quanto o expoente. Aqui não tem constante nem na base, nem no expoente. Como é que você deriva? Aí você faz como eu fiz aqui, ó. Aplica ln dos dois lados. Ln de y igual a ln de f de x elevado a g de x. Aí, pela regra do ln, o g multiplica o ln. Aí vai ficar ln de y igual a g de x vezes o ln de f de x. Agora sim, aplica a derivada dos dois lados. Quando eu aplicar a derivada aqui, ó, vai acontecer o que aconteceu antes. 1 sobre y vezes dy dx. Quando eu aplicar a derivada aqui, ó, é um produto. Então, deriva a primeira e repete a segunda. Mais, repete a primeira e deriva a segunda. Ó, mas da segunda, ó, é ln da função. Então, é 1 sobre f de x. Ó, mas aqui é composta, não é? Ó?
Então, apliquei a da externa, 1 sobre f de x, vezes a derivada da interna, exatamente como no início. F' de x, tá certo? Aí isso vai dar igual... Bom, vai repetir, né? Então, vou colocar logo aqui o resultado final. Então, vai dar dy sobre dx igual. Esse y vai multiplicar isso aqui tudinho, né? Na verdade, isso aqui, né? Ó, o y é esse. Isso aqui vai multiplicar isso aqui tudo. Então, eu vou escrever assim, ó. Olha só, vou escrever g' de x. Aí, o y multiplica essa parcela aqui toda, mas o y é esse. Então, vou escrever o y. Aí, vezes f de x elevado a g de x, vezes o ln de f de x. Aí, mais... Aí, ó, esse, o y também vai multiplicar esse. Eu vou colocar y sobre isso, né? Ó. Quando eu colocar y sobre isso, eu vou olhar só para essa parte aqui, ó. Vai ficar f de x elevado a g de x. Como multiplicar tudo? Vamos multiplicar por 1. Sobre f de x. Que é o que tem aqui, né? Ó. Multipliquei o y, né? Ó, tá aqui, ó. Aí aqui, ó, é divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai do expoente. G de x, do expoente aqui é 1, né? Ó, menos 1. Então, vou escrever isso aqui, ó. G de x vezes f de x elevado a g de x menos 1 vezes f' de x. Tá certo? Vou apagar isso aqui agora, esse excesso. Essa parte aqui, ó, que não precisa. E vou lhe mostrar algo interessante. Ó. Então, ó, o que nós temos? Que a derivada desse aqui, ó, desse y, é isso aqui, ó. Tudinho, a pessoa é enorme. Mas é fácil de lembrar. Por quê? Porque é uma mistura das duas derivadas. Da derivada da potência e da derivada da exponencial. Dessa e dessa. Você olha assim, ó. Você primeiro olha esse aqui, ó, como se esse aqui fosse constante. Então, vou colocar assim, ó. Esse é constante. Se é constante, então é como esse, ó. Repete ln da base, né, ó. Perfeito? Ó. Repete ln da base. Então, vai ficar, ó, f de x elevado a g de x vezes ln da base. Só que o expoente é uma função, então, que é interna. Então, tem que derivar, ó. Então, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é como a exponencial. Aí, olha a outra parcela. Vai ser como aqui. Agora é o contrário, né? Ó. Agora vai ser o contrário. Né? Primeiro eu pensei que a base era constante. Agora você pensa que o g é constante. Então, vou colocar só um xzinho aqui, ó. Então, esse é a constante, esse aqui é a base. Então, é como esse. Né? Ó. Então, vai ser o quê? O expoente desce. Tá aqui, ó. O expoente desceu, que é o g de x, que é constante, vezes. Repete a base, né? Que repete a interna. O expoente menos 1, vezes a derivada da interna, porque é uma função, como foi feito aqui. Então, é isso. Essa é a derivada. Né? Você pode lembrar disso aqui, que eu acho que é muito grande, ou você pode fazer como o colega aqui do slide fez. Vou apagar para você ver como é que foi feito no slide. De uma maneira ou de outra, você vai chegar na solução. Inicialmente, ele fez como nós, né? Ó, aplicou a ln dos dois lados, tá certo? A y, então, ó, aí aplicou exponencial. Quando aplica exponencial, esse ln cancela, porque a gente sabe o seguinte, que e elevado a ln de qualquer coisa, cancela esse com esse, vai dar y. Aí fica e elevado a isso, perfeito? Aí ele aplicou a regra da exponencial, né? Ó. Como é que é a derivada da exponencial? Repete a exponencial, né? Ó. Repete a exponencial. Está aqui a derivada, ó. Repete a exponencial. E a derivada da função interna, que é o expoente. Está aqui, ó. Você pode fazer assim. O resultado dá exatamente o mesmo. Tá? Se você for desenvolver isso aqui, ó, o resultado é exatamente o mesmo. Isso aqui, ó, é só outra forma de escrever isso, que é a mesma coisa. Tá? Ou você lembra daquela forma que eu falei, ou lembra dessa. Você escolhe. Tá? Tanto faz. Eu prefiro da minha forma. Daquela eu lembro, nunca esqueço. Por quê? Porque eu olho numa parcela como se fosse a exponencial e na outra parcela eu olho como se fosse a potência. Aí funciona tudo direitinho. Tá certo? Claro, aplicando a função composta, tá? Tá ok? Né? Aqui ele só fez isso para cancelar, né?
e aqui a derivada disso. Aí, se você desenvolver isso aqui, dá exatamente aquilo que nós falamos. Lembra? Que o y passou multiplicando, ó, a derivada do produto, que a gente fez a derivada do produto. É isso. Aí, por exemplo, ó, vou fazer como eu disse que eu gosto. Primeiro olhando esse aqui, ó, como a constante. Então, aqui é como se fosse o A, mas claro que não é A, é X. Então, ó, repete ela própria, ln da base, que a base é constante, X, vezes a derivada do expoente. Não, mas o expoente é X, a derivada é 1, não precisa colocar. Mas, agora, vamos olhar o contrário. Vamos olhar como potência. A gente olhou como exponencial. Veja que eu usei a derivada da exponencial. Agora eu vou olhar como potência. Então, esse aqui, ó, é que é a constante. Então, o que eu faço? Esse x desce, repete a base elevada a x menos 1, vezes a derivada da base, né, que é a interna. Mas a interna é x, a derivada é 1, não precisa colocar. Então, isso ficou assim, ó. Y' é igual a x elevado a x ln de x, mais produto de potência de mesma base. Repete a base e soma do expoente. Aqui é 1, não. Então, vai ficar x elevado a x mesmo. Né? Por quê? 1 mais x menos 1 vai dar x. E isso vai ser igual a x elevado a x, aí 1 mais ln de x. Só invertir a ordem aqui. Ó. X dividido por x, x elevado a x dividido por x elevado a x dá 1. X elevado a x, ln de x, dividido por x elevado a x, dá ln de x. Só invertir a ordem. E a derivada é essa. Perfeito? Tá ok? Então, ó, eu fiz do jeito que eu demonstrei, e agora a gente vai ver do jeito que o colega fez aí, que é usando, vamos apagar o que eu fiz, a gente já sabe a resposta, que é usando a regra lá dele, né? Ó, essa regra aqui, né? Ó. Então, repete o x elevado a x, tá aqui, e a derivada do g de x, que é o expoente, é ln de f de x, a derivada disso. Aqui é um produto, né? Ó. Então, ó, repete e deriva. A derivada de ln de x é 1 sobre x, mais a derivada de x é 1 e repete o ln de x, né? Ó, derivada do produto. Então, deu exatamente o que a gente já sabia. Tá certo? É isso daí. Vamos para o próximo. Derivada desse, né? Ó, a gente não viu a derivada do logaritmo. Ele está perguntando aqui, né? Ó, então, vamos ver a derivada do logaritmo logo. Então, a gente já sabe duas coisas aqui, né? Ó, que se eu tenho y igual a elevado a x, a derivada é a elevado a x ln de a, que eu vou usar na primeira parcela. E agora, e se o y for o log de x na base a? Como é que eu derivo? Eu não sei derivar log na base a, eu sei derivar ln, lembra? Né? Eu sei o seguinte, que y igual a ln de x, a derivada é 1 sobre x. Né? E qual a derivada desse? Ora, eu faço uma mudança de base do logaritmo, coloco tudo na base e. Então, vai ficar ln de x sobre ln de a. Agora eu sei derivar, agora eu derivo. Y' é igual 1 sobre ln de a é constante, repete. Aí, vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Então, fica 1 sobre x ln de a. Tá certo? Então, é isso que vai ser a derivada do logaritmo. Eu vou apagar e escrever só o resultado, tá? Para a gente só acompanhar. Então, ó, eu vou apagar esse aqui. E vou escrever aqui do lado. Vou apagar esse aqui também. Ó, e vou escrever ali do lado só o resultado, que é esse aqui. 1 sobre x ln de a. Então, vamos lá. Cadê? Tá aqui. Então, y' é igual a 1 sobre x ln de a. Essa é a derivada do logaritmo, né? Por causa daquela mudança de base. Então, vamos lá. Então, y' é igual a 8 elevado a x, pela regra, né? Ó, ln de a. O a é 8, ln de 8. Mais, mesma coisa aqui, ó. 1 sobre x ln de 2. 1 sobre x, né? Ó, porque é x. E no lugar aqui, o 2, ó, ln da base, né? Ó, ln de 2. Então, a resposta é essa. Simplesmente isso. Dessa forma, rápido e fácil. Tá certo? Vamos ver como é que o slide fez esse negócio. Vamos lá. Ó, ele fez aquilo que eu disse, né? Ele usou... Não precisa fazer assim. Assim vai dar muito trabalho.
Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Faça como eu lhe disse, que vai rapidinho, sem transtorno, sem nenhum problema, tá? Mas se quiser fazer assim, não há problema, tá? Então, é isso que eu tinha para falar por hoje, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, envie pelo WhatsApp.